Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Proc VTube e no nosso Excel Rapidez de hoje nós vamos aprender a criar um ranking ordenado. Como que nós faremos isso? Eu criei aqui uma tabela de classificação do campeonato inglês, onde os times estão aqui em ordem alfabética e nós vamos exibir aqui por ordem de pontuação, sem critério de desempate. Em uma outra aula nós vamos ver como nós criamos essa mesma tabela com critérios de desempate. E o nome dessa tabela aqui eu coloquei como tabela geral. Bom, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é nós identificarmos aqui as pontuações e ordenarmos do maior para o menor. Como que nós fazemos isso? Vamos utilizar a fórmula maior. Então aqui, ao digitar a fórmula maior, eu vou colocar aqui tabela geral, que é a tabela que foi criada. E aqui na minha pontuação, na coluna pontuação, eu vou utilizar esse parâmetro aqui. E na posição, eu quero o primeiro, o segundo e o terceiro, assim por diante, até a minha tabela inteira ser preenchida. Se eu pressionar o número 1, fechar parênteses e pressionar Enter, ele vai trazer somente a primeira posição, a maior pontuação de todas, porque o Excel replicou a fórmula automaticamente. Para que o Excel entenda aqui a segunda, a terceira, ao invés de eu alterar o número aqui em cada linha, eu vou utilizar uma outra fórmula, que é a fórmula lins. E ao digitar lins aqui, essa fórmula ela conta o número de linhas dentro de um intervalo. Eu vou digitar aqui, nós estamos na célula E10, eu vou digitar aqui, para contar do E10, dois pontos, até o E10. E vou fechar parênteses. O que eu vou fazer aqui? Eu vou travar somente a primeira referência, para que na próxima, ao contar aqui do E10 até o E11, ele conte 2, 3 e assim por diante. Então vou pressionar Enter e o Excel já identificou aqui todas as pontuações. Muito bem. A partir de agora, eu precisaria trazer aqui os nomes através dessa pontuação. Eu trazer os nomes aqui. Porém, observem que aqui eu tenho dois times que possuem a mesma pontuação. E aqui são esses dois times que possuem a mesma pontuação. E eu preciso diferenciá-los. Como que nós faremos isso? Eu vou criar aqui uma coluna para me auxiliar. E eu vou criar um código único para essas pontuações. Qual fórmula que nós vamos utilizar? A fórmula CONT-C. E no meu intervalo, eu vou pedir para contar do E10 até o E10, que é justamente esta referência aqui. Ponto e vírgula, o que for encontrado nesse intervalo igual a esta célula, que é a minha pontuação, será contado. Ao fechar parênteses aqui, eu vou travar aqui a primeira referência. Por quê? Ao arrastar esta fórmula, este número final aqui ele muda. Então, na primeira vez que encontrar o número 47, vai contar 1. Na segunda vez, vai contar 2. Isso com qualquer número que encontrar aqui repetido. E o resultado dessa contagem eu vou concatenar com a própria pontuação. E aqui estou criando um código único para esta célula. Ao pressionar Enter aqui, podemos ver que contou. 47, a primeira vez apareceu 1 e na segunda vez apareceu 2. Muito bem, eu vou copiar essa fórmula aqui. Virei aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou colá-la aqui. Observem que aqui eu até deixei na mesma referência para facilitar o nosso trabalho. Ao pressionar Enter, fez a mesma contagem aqui. O 47 aqui contou duas vezes. Vou renomear aqui para auxiliar também, só para termos ali o mesmo nome. Muito bem, a partir de agora, basta eu localizar agora o nome do meu time de acordo com esse código único. A fórmula que nós vamos utilizar é a fórmula índice com a fórmula CORRESP, que nós já aprendemos a utilizar
no nosso canal aqui com as nossas aulas do instrutor Bruno. Então vamos utilizar esta fórmula aqui. A minha matriz será que lá na minha tabela geral, será o nome a coluna onde eu tenho o nome dos meus times. E aqui no número da linha eu vou utilizar a fórmula CORRESP. O valor procurado é exatamente esse aqui. E aonde eu vou procurar isso? Lá na minha tabela geral, na coluna auxiliar, que é a última coluna que eu criei lá. Fecho parênteses, ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata. E aqui, como eu selecionei somente a coluna time, então eu quero ela mesmo, somente a primeira coluna. E aqui, ao pressionar Enter, automaticamente ele conseguiu diferenciar os dois times que possuíam a mesma pontuação. A partir de agora, eu preciso saber qual é a posição desses times aqui no ranking. Vou utilizar a fórmula ordem. Essa fórmula ordem nós já aprendemos também. Eu vou procurar qual que é a pontuação, qual que é a ordem, né, dessa referência aqui dentro deste meu intervalo, que são os meus pontos. Então, dentro dessa coluna inteira. E eu quero em ordem decrescente, ou seja, que ele entenda qual que é do maior para o menor. E aqui está. Observem que Manchester City e Manchester United estão na mesma pontuação. A partir de agora, basta eu buscar o nome nesta tabela aqui e trazer aqui um PROC-V simples. Então aqui eu vou digitar PROC-V. O valor procurado é o nome do meu time. Na minha matriz é a minha tabela geral. É a minha tabela inteira. E aqui, aqui tem algo interessante. Aqui eu teria que colocar o número 3. Ponto e vírgula, 0 e fecho parênteses. Ao pressionar Enter, aqui vai aparecer o número de jogos, porque ele está na terceira coluna. Só que, para cada coluna aqui, eu teria que alterar esse número e ir copiando e colando. O que nós vamos fazer? Eu vou substituir isso aqui pela fórmula CORRESP. Então, eu vou colocar aqui CORRESP. O que eu vou procurar? Eu vou procurar aqui a minha célula F9. Então, F9. E eu vou travar somente o número da linha. Ponto e vírgula. Qual é a matriz procurada? Eu vou procurar somente no cabeçalho aqui, dessa tabela. Observe que apareceu aqui, tabela geral, cabeçalhos. Aqui eu quero a referência exata. Muito bem. Essa CORRESP aqui me trará o número da coluna correspondente à coluna que eu estou procurando. Ao pressionar Enter, ele trouxe o mesmo número. A partir de agora, basta eu copiar e colar aqui. Ele já trouxe de todas. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!